Nós estamos numa fase na qual qualquer carro familiar está próximo ou acima da faixa de R$100 mil. Então, procurar o melhor custo-benefício, sem dúvida nenhuma, virou uma grande prioridade. E entre os hatches compactos premium, nas versões que têm o melhor equilíbrio entre custo e equipamentos, esse carro aqui está prometendo bastante, especialmente nessa versão. A gente está falando do Yaris Hatch na versão XS. Yaris Hatch é a configuração de carroceria mais vendida desse carro, lembrando que ele tem hatch e sedã, e XS é a versão mais vendida do hatch. Então, vale a pena você ficar de olho nesse carro, que apresenta o melhor preço entre os seus rivais, que seria o Polo, o 208 e o City Hatch, que também tem versão sedã no City, né, nesse ano modelo. E a lista de equipamentos está bem caprichada. Tem 7 airbags, controle de velocidade de cruzeiro, até sistema de frenagem emergencial semi-autônoma, e ele está quente no mercado, né? Ele apresenta o maior número de emplacamentos nesse ano entre esses rivais que eu mencionei. Mas não existe almoço grátis. Todas essas vantagens que ele apresenta em preço, em custo-benefício, evidentemente ele vai cobrar em alguns pontos que podem ser importantes dependendo do seu perfil. Então a gente está aqui no Autoline justamente para dissecar o Yaris Hatch XS para você. Então a gente vai mostrar tudo que ele tem de forte e fraco na parte de preço, de equipamentos, especialmente em relação aos seus rivais. Vamos ver os acabamentos, espaço interno, apresentação técnica e, é claro, vocês vão pegar uma carona comigo na cidade e na estrada para a gente tirar nossas impressões a bordo. Vamos nessa? Na região urbana ou na estrada, Juliano Barata, editor-chefe do Fletout Brasil, avalia o Yaris Hatch 2023. Escrito Autoline. Bom, como vocês conseguem ver, o Yaris teve uma atualização de design, teve mudanças na lista de equipamentos e o interior também teve uma outra novidade, mas basicamente é a mesma geração, não teve uma mudança de plataforma, nem mesmo de conjunto mecânico. É o mesmo carro que foi lançado aqui em 2018 no sentido técnico, lembrando que lá fora a gente tem já uma geração nova do Yaris, inclusive na qual o GR Yaris foi baseada, e que utiliza a plataforma do novo Corolla, na verdade uma derivação da TNGA que o Corolla utiliza, enquanto aqui a gente tem uma plataforma chamada B, que se remete ao ano de 2005, do Yaris, a geração anterior. É claro que foram introduzidas diversas novidades técnicas em termos estruturais, mas a família dessa plataforma volta até o ano de 2005, do Yaris, a geração anterior, que a gente nem teve aqui no Brasil. Em termos de novidade de design, se concentra tudo basicamente aqui nessa porção inferior, incluindo os faróis, tá? Os faróis ficaram mais afilados, a gente tem uma linguagem de design mais inspirada nas linhas do Corolla, incluindo esse formato meio de ampulheta aqui da grade dianteira, que por sua vez remete também ao estilo da Lexus, né? Então a gente tem agora assinatura de LED em todas as versões, mas fica com um caráter um pouco mais esportivo de forma geral na dianteira. Na lateral, a única novidade é o conjunto de rodas, e na traseira não tem nenhuma novidade, é basicamente o mesmo estilo do bom e velho Yaris que todo mundo já conhece. Aqui dentro da cabine a gente tem algumas poucas novidades, novas forrações, sistema de infotainment com tela de 7 polegadas agora em todas as versões e o acabamento cinza escuro e alguns elementos como as saídas de ventilação. Mas tem algumas novidades técnicas importantes para o Yaris 2023, como eles chamam esse ano o modelo. O primeiro é que o motor 1.3 foi descontinuado, agora todos os Yaris somente com motor 1.5, que preserva os mesmos 110 cavalos e 14,9 kgfm de torque, mas tem uma calibragem nova para atender aí os quesitos técnicos de emissões do Proconv L7. E outras novidades técnicas foram introduzidas na parte de segurança, muito pressionadas pela má performance no Latin Cap, ele recebeu 1 estrela somente no crash test, com a observação importante de que foi a versão do modelo peruano que sofreu essa avaliação, né? O brasileiro não sofreu essa avaliação e tem menos itens de segurança na versão peruana, mas de qualquer forma o estrago de imagem foi feito, então eles tiveram de introduzir essas novidades, que são 7 airbags, e nas versões intermediária e topo de linha, XS e XLS, nós tivemos a introdução de alguns recursos de segurança mais avançados, como o sistema de frenagem emergencial semi-autônomo parcial, né? Ele não vai até a parada completa, mas ajuda a mitigar os danos ou mesmo ferimentos no caso de um acidente, e também a gente tem um sistema de alerta de evasão de faixa, ele faz pela leitura da câmera, que agora tomou o lugar inclusive do sensor de chuva. Não é aquele sistema que esterça o veículo, mas ele avisa se você acidentalmente ocupar a faixa do lado. O Yaris Hatch começa em R$ 92 mil na versão XL e vai até R$ 113 mil na versão XLS. Mas a versão intermediária é a que vende mais e a que a gente recomenda pelo custo-benefício, que é justamente essa, XS, de R$ 102 mil. Agora vamos fazer aquele exercício de comparar com seus principais rivais
Fiz uma lista bem caprichadinha aqui para vocês. Então a gente tem aqui a versão EXL do City Hatch, que seria a versão de entrada dele, bem como a primeira versão com motor TSI do Polo, que é a Comfortline, e o 208 Allure para a gente comparar. Então, em termos de valor, esse carro aqui realmente é o mais barato entre esses quatro. 102 mil, como eu falei. O City Hatch é o mais caro disparado, 115 mil reais, muito puxado, né? E o Polo e o 208 Allure se empatam ali em 108 mil reais. Quais que são os pontos fortes de equipamento desse carro aqui frente aos outros? 7 airbags de série, em todas as versões, inclusive. Já tem ar digital, que é algo que está presente em todos, menos no Polo. Ele tem aqueles sistemas de segurança que a gente falou, né? Sistema de evasão de faixa e o sistema pré-colisão, né? A frenagem autônoma parcial. Tem câmera de ré e controle de velocidade de cruzeiro. Esses são os pontos fortes dele. O City Hatch, em termos de equipamento, ele tem 6 airbags, câmera de ré, sensor de estacionamento à traseira, que esse carro aqui não tem, e também tem sistema de controle de velocidade de cruzeiro. O grande diferencial do Polo Comfortline está o sistema de infotainment, que é um dos pontos fracos desse veículo aqui. Aquele Vox Play, tela de 10 polegadas, ótima resolução, realmente um sistema sensacional. O 208, ele tem como diferenciais algumas coisas de acabamento, né, como os bancos com forração em alcantara, tem carregador por indução no console central e câmera de ré. Quais que são os pontos fracos desse carro aqui em termos de equipamentos? O ajuste de coluna de direção, a gente vai ver, só tem ajuste de altura, não de profundidade, então isso traz algumas limitações de ergonomia, e o sistema de infotainment, como eu falei, ele é um pouquinho fraco, o sistema de som também é um pouquinho ruim, né? E o Polo é um carro também que tem umas deficiências de equipamento, né? Então não tem câmera de ré, só tem sensor de estacionamento atrás, não tem controle de velocidade de cruzeiro, só ar analógico, enfim. E o 208 também fica mais ou menos próximo, só 2 airbags, também o sistema de infotainment mais ou menos, e também não tem sensores de estacionamento nem câmera de ré, então fica também limitado por isso. Esse é o carro mais vendido, como eu falei, né, desses quatro, então 4.400 em emplacamento, se a gente considerar os 2 meses, né, março e abril, que seria justo justamente porque o City Hatch chegou nessa fase. O City Hatch vendeu os 3.700, o Polo está no momento difícil, vendeu 800 unidades só nesse período, e o 208 está indo muito bem, obrigado também, 4.000 unidades, pode ser um carro interessante inclusive para a gente avaliar aqui no Autoline, né? O City Hatch é o carro que tem o maior entre-eixos, né, 2,59 m, 4 centímetros a mais, 2,55 m aqui, mas todos eles estão mais ou menos próximos, né, só o City Hatch que desponta, né? Em termos de comprimento, por outro lado, o City Hatch é grande demais, 4,34 m. Esse aqui tem uma ótima proporção para o que ele oferece de porta-malas e espaço interno. A gente tem 4,14 m, né? E o Polo e o 208 ficam empatados em 4,05 m. Porta-malas do City Hatch é o pior disparado, né? 268 litros. Os demais estão na casa de 310 litros, incluindo o Yaris, né? Aqui a gente tem 310 litros exatamente. Só que aí que tá. Esse aqui é o carro menos potente e também o menos torcudo aí de todos os rivais, né? Então a gente tem 110 cavalos, enquanto o Polo, por exemplo, tem 128 cavalos e 20,4 kgfm de torque. Aqui a gente tem 14,9, então dá uma diferença de 25% mais ou menos, que é uma diferença significativa. Então, resumo da ópera aqui é que você vai ter um carro menos potente, menos torcudo, mas muito bem equipado e com uma ótima relação de proporção e espaço, tanto no porta-malas quanto na cabine. Como eu falei, a gente está numa época na qual fazer um bom negócio é fundamental e o financiamento, sem dúvida nenhuma, é uma parte essencial para você ter um bom negócio. Não deixe de conferir, fazer a simulação do Bradesco Financiamentos em autoline.com.br, que você vai ter a melhor proposta em mãos, com certeza. É só lá em autoline.com.br, no topo do site, clicar em simular financiamento, preencha alguns dados bem básicos, número de parcelas, os dados essenciais, e você já vai ter a melhor proposta em mãos. Enquanto você está lá, vale a pena você conferir as opções de seminovos na faixa desse veículo aqui, que tem muita opção interessante. Inclusive, se você for optar por um seminovo, vale a pena você conferir também o financiamento turbinado, porque lá você consegue incluir uma série de serviços que não estariam num financiamento convencional, como, por exemplo, martelinho de ouro, despachante, e incluindo também uma proteção contra a perda de fonte de renda. Vai lembrar também que financiamento turbinado vale para automóveis 0 km. Agora, vamos dar uma conferida então como que o Yaris se comporta, começando pela cidade. Cidade de Itu. Se você é um cara familiar com o Fit, você vai se sentir aqui em casa com o Yaris, né? Eles são muito parecidos em algumas coisas. Por exemplo, essa sensação de carro rodando soltinho, sabe? Isso aí é um ajuste muito da parte de motor casado ao câmbio CVT. Aqui tem 7 marchas simuladas, mas é um câmbio CVT. Então lembra muito assim essa coisa do... Você quase não pisa no pedal na cidade. Então é gostoso, é um carro que
Isso ajuda, essa característica, inclusive, a você a ter um consumo de combustível mais baixo. O consumo é bom aqui, né? Com etanol, a gente está falando de 8,8 na cidade e 10 na estrada. E são números bem factíveis. 10 na estrada, tranquilo, você consegue chegar. A gente está com 9,2 de média aqui, né? Então só reforça o que eu estava falando para vocês, né? Na cidade, se pegar muito com o gestionamento, evidentemente você vai cair aí para baixo de 8, 7, enfim, normal, né? Mas ele lembra muito o Fit, essa coisa do carro se deslocar. Mas no que ele não lembra o Fit é um ponto positivo, né? O Fit era um carro que ou tinha, melhor já que ele foi descontinuado, uma suspensão muito dura, né? Realmente com curso curto e com absorção muito rígida, né? E esse carro aqui não, a gente tem uma complacência, né? A forma como ele absorve as irregularidades do solo muito boas, ajuda o perfil do pneu, mas o trabalho de suspensão, da parte de embuchamento também, muito bem realizado. Então é um carro que é gostoso, é confortável de andar. Com a justiça aí sendo feita, o City Hatch tem essa característica de rodagem também muito próxima, né? Então são dois carros que ficaram muito agradáveis de rodar na cidade. Ótimo isolamento acústico também. Como a gente vai ver na parte mais dinâmica na estrada, o ruído do motor, a gente pode experimentar até agora, ele é bem presente. E é mais uma questão de reverberação do que isolamento em relação ao ambiente externo, né? E o CVT acaba piorando um pouco disso, porque ele fica travado naquela rotação, né? Mas de forma geral é um carro muito agradável como um veículo urbano, né? Tem as características principais aí que você precisa. Então é um carro econômico, é um carro gostoso, silencioso, espaço traseiro muito bom, vocês estão vendo aí nas imagens. Eu tenho 1,82 m, banco dianteiro ajustado para mim, me posicionei ali atrás. Sobra espaço para os joelhos, espaço para a cabeça, especificamente no canto. Se você está com 3 passageiros, você vai ver que o formato do teto do carro ele fecha em cima um pouco demais, então talvez fique um pouco limitado ali, mas com 4 passageiros altos você tem aí uma tranquilidade. Algo impressionante por tamanho dele, não é um carro tão longo, né? E o porta-malas também a gente está totalmente dentro da média do segmento, né? Ergonomia e acabamento, aí é que a gente tem uns sentimentos mistos, né? Parte de ergonomia, a coisa que mais me incomoda é que aqui a gente só tem ajuste de altura. É algo meio inaceitável para a categoria de hatch compacto premium, né? Ele tem que ter um ajuste de profundidade. A gente tem no Brasil uma diferença muito grande, né? De tipos de corpos diferentes, de alturas diferentes, comprimentos de braço, de perna diferentes. Então é meio fundamental para você ficar bem encaixado no carro, você ter um ajuste telescópico, né? Uma mancada acho meio feia, né? Mas apesar disso, a posição de dirigir é muito boa, um pouquinho mais elevada, né? Mas não demais. Então ele consegue agradar todo mundo aí, né? A pessoa que gosta de uma posição um pouco mais esportiva não vai se sentir tão incomodado, porque não é tão alto. E quem gosta de posiçãozinha um pouco mais altinha aí também vai se sentir em casa, né? Inclusive o assento tem um comprimento que está na média, poderia ser um pouquinho mais comprido? Poderia, mas não é aqueles veículos com um assento super curto também, então tá de bom tamanho aqui. Na parte de acabamento, pessoal, aqui eu vou dizer o seguinte, a Toyota fez o que deu para fazer para transmitir qualidade percebida, tirando um outro ponto que eu vou comentar, mas uma coisa que não dá para negar é a idade do projeto, né? O Yaris ele chegou aqui em anos recentes, né? Mas é o fato que é um projeto que já tem aí 10 anos, né? E isso você vê pela arquitetura, pelo desenho da cabine, né? Então, detalhes como o próprio console aqui nesse desenho, toda essa parte aqui, a ausência de uma porta USB conectada diretamente aqui, né? Você tem que procurar aqui dentro do console, então isso cria pequenos incômodos, né? O próprio sistema de infotainment é uma tela muito pequena, 7 polegadas. Se você pegar um celular e deitar, é exatamente o que você tem aqui, né? Então, novamente, para a categoria que ele está competindo, seriam caprichos que fariam diferença. Ao mesmo tempo, forração dos bancos muito caprichada, né? Esse tecido combinado com esse material sintético simulando couro, costuras contrastantes. Então tem um capricho, é agradável, né? Especialmente para quem anda mais de shorts ou de vestido. Contato com a pele do couro sintético às vezes pode incomodar, né? Então essa sacada do tecido transmite um requinte e é legal. O painel de porta tem alguns materiais aqui na parte de apoio para o braço, mas logo acima de onde você puxa a porta é um plástico duro, então ele acaba ficando com algumas marcas de unha. Mas de forma geral, lógico, todos os carros dessa categoria são basicamente de plástico duro, né? Então aqui não é diferente. Tem uns caprichos, né? Essa simulação de costura que a Toyota utiliza desde a geração anterior do Corolla.
Então você vê que tem aí uma tentativa legal. Poderia ter uma maçanetinha cromada para combinar com essa moldura cromada dos instrumentos do cluster? Poderia, mas de forma geral tá bem executado. Mas você se sente num veículo mais antigo, né? Então é um fato que a arquitetura, ela, vamos dizer assim, acaba entregando um pouco a idade do projeto. Um outro ponto que a Toyota poderia investir um pouquinho mais é um veículo já nessa versão intermediária trazer aí tapetes mesmo, né, de tecido e não um tapetão de borracha. Embora um bom tapete de borracha, isso novamente remete aí a carros mais simples, né, e o Yaris, especialmente agora que a gente só tem um motor 1.5, ele está mais reposicionado já realmente como um hatch compacto premium mesmo, né? Então esse tipo de carinho eu acho que faz um pouquinho de diferença. Bem como eu falei, um sistema de infotainment muito simples, sistema de som fraco, né? Sem grave, sem massa sonora, tudo isso aí são pontos de crítica. E é lógico, contrabalanceados aí por toda essa sensação de bem-estar no rodar urbano, como eu falei, é um veículo que lembra muito as boas características do Fit, sem as características ruins, né? Então era um carro duro, esse aqui não é, ele é confortável, gostoso, ótimo espaço e tudo mais, mas a Toyota podia trabalhar nesses itens aí são pequenas coisas, mas que fariam alguma diferença, né? Agora vamos pegar um pouquinho de estrada para a gente ver como é que o Yaris se comporta. Aqui nesse trecho de subida, vocês vão perceber aquela característica que eu falei do CVT e da intrusão de ruído de motor. Estrada rural asfaltada. Essa é uma característica inerente ao CVT, né? Ele vai travar a rotação no giro de potência máximo, que é perfeitamente lógico para entregar o máximo de desempenho, só que isso tem um custo que é o desconforto acústico, né? Então, numa subida de serra, uma situação que você vai fazer uma ultrapassagem, você vai lidar com esse ronco na rotação mais alta possível, né? E não tem isolamento acústico que resolva isso, né? O motor trabalhando, ele está integrado ali à carroceria, né? Por meio dos coxins, então reverbera, não adianta. Então isso é um ponto pacífico. E como esse aqui é um motor aspirado que não tem muito torque, 14,9 com a GFM, não tem aquela coisa que a gente sempre fala, né? Do motor estar sempre sussurrando. Aqui não, numa subida ou numa situação de serra, você vai estar sempre dando com ronco, ó. Então a gente vai estar sempre sentindo o motor trabalhando, né? Especialmente se estiver carregado com passageiros, com bagagem. Então isso aí é algo que você deve levar em conta, o quanto que te incomoda. Faça um test drive para você tomar sua decisão. Por outro lado, a gente está falando do carro mais leve dessa categoria, né? 1.135 kg, mais ou menos 40 kg mais leve aí do que, por exemplo, o Civic Hatch, o City Hatch ou o Polo. E isso, lógico, que conta pontos a favor, né? Um carro que acaba tendo um consumo mais frugal, ele requer menos torque, enfim, para se movimentar, mas ainda assim a gente está falando de uma diferença de mais ou menos 25% a menos de torque em relação ao Polo e 16 cavalos a menos em relação ao motor do New City, por exemplo, e 18 em relação ao Polo, né? Então faz parte, assim, esse é o preço que você paga, né? Aqui nessa parte de performance, não no sentido esportivo, mas no sentido de realmente uma entrega para uma viagem, você vai precisar pisar um pouquinho mais no pedal da direita, né? Mas ele faz o serviço super bem, mas num caráter comparativo é aí onde você vai sentir uma carência maior em relação a eles. E é um motor super eficaz, né? Ele é fabricado em Porto Feliz, na mesma planta que faz o motor do Corolla, o 2.0, boa cabeçote alumínio, sincronização por corrente. Ele tem um capricho muito especial na parte de materiais para redução de fricção, pistão de saia curta. Então o coletor de escape é integrado ao cabeçote. Então ele tem uma série de tecnologias, mesmo sendo um motor aspirado, comando duplo variável. Então mesmo sendo um aspirado, ele tem realmente muitos recursos aí para realmente ser um motor de uma boa entrega. Aqui, evidentemente, focado aí na parte de economia e eficácia, né? Indo para a parte das conclusões, mas antes falando sobre parte dinâmica, né? A gente tem tambor atrás, mas mesmo assim um freio muito bem dimensionado, sistema de direção bastante comunicativo, então a entrega da dinâmica de forma geral é muito boa. O carro é muito bem resolvido tecnicamente mesmo, assim, tem esse pênaltizinho que a gente falou, né, da parte
de potência e torque, isso você vai sentir mais, mas de resto, incluindo parte de conforto e de rodagem, é um veículo muito competente, né? E na verdade, assim, indo já agora para a conclusão, em muitos sentidos ele é o que o Fit deixou de ser, né? Enfim, o New City Hatch assumiu o papel do Fit, mas ele é um carro grande, ficou caro, né? Então, os carros japoneses de Toyota, Honda nunca foram baratos, né? Mas aí se considera que esse carro aqui tem uma entrega muito similar à que o Fit tinha, né, há uns anos atrás, no sentido de posicionamento e que dores que ele resolve, né? Incluindo o pós-venda da Toyota, que é de excelência também. E é um carro que aliou-se ainda a um custo bom, custo-benefício bom. E evidentemente tudo está mais de R$100 mil, a gente sabe, etc. Mas considerando o panorama atual, considerando os rivais, o custo-benefício dele é muito competitivo. Então isso ajuda a explicar por que ele está liderando, né, nessa categoria aí. Ele está levando, não é de lavada, mas ele está liderando com uma certa margem, e boa parte por essa questão de custo-benefício e também por ser um carro que tem uma entrega muito competente. E também, pessoal, isso é um detalhe importante de dizer, embora você pague um preço por ele ser aspirado, não ter aquele torque todo e tudo mais, é um carro que é mais fácil de você comprar ele seminovo, porque, enfim, o motor aspirado ele é menos sensível a um dono menos zeloso, né? E a qualidade de construção Toyota. Então o carro é muito bem construído, muito bem executado. Então é um carro que ou você pode tê-lo por muito tempo, ou você pode pegar ele de segunda ou terceira mão. Evidentemente um carro sem sinistro, né, gente? Mas com tranquilidade. E tudo isso ajuda nessa coisa do carro vender e ter um mercado aquecido para ele. Poderia ser melhor algumas coisas? Sem dúvida, né? Como eu falei, um tapete decente, um sistema multimídia. Já pensou esse carro com um sistema multimídia legal? Ou se de repente a Toyota tivesse investido nessa atualização de design, como a Jeep fez nessa atualização do Compass? Afinal, era a mesma geração, mas o interior mudou completamente, outra percepção de luxo, né? Quem sabe com isso a Toyota ia conseguir até uma tranquilidade maior, já está liderando ali, considerando esse segmentozinho que a gente inclui esses rivais, mas conseguiria um conforto ainda melhor de posição de mercado e o cliente ia estar ainda mais feliz, né? Mas, de forma geral, realmente é um carro muito correto, muito honesto e é só elogios para a parte técnica mesmo. Questão de qualidade, algumas coisas, qualidade percebida que acho que poderia ser um pouco melhor, parte de infotainment, mas de espaço, de dirigibilidade, de eficácia e consumo, realmente é uma ótima entrega. Certo, pessoal? Então é isso. A gente vai ficando por aqui. E a gente se encontra aí numa próxima avaliação no Autoline. Não esqueça de assinar o canal e ajude a gente a crescer para fazer cada vez mais e melhor. Certo, pessoal? Então é isso. Obrigado e um abraço. Câmera mostra detalhes do carro parado ou em movimento. Escrito Autoline.